O tema de hoje é: e quando o problema é com você? Porque existem momentos que a gente sabe lidar muito bem com a situação, a gente tem uma receita, tem uma solução perfeita para as pessoas, e nós conseguimos indicar uma solução, uma saída, uma fórmula, né? Uma fórmula para qualquer situação, e nós entregamos para as pessoas e elas vão aplicar aquilo nas suas vidas, enfim. Mas e quando o problema é conosco? E quando a situação que nós já apresentamos remédio para muitas pessoas, e quando essa situação acontece conosco, o que nós fazemos? Algumas pessoas não conseguem lidar com essa situação, algumas pessoas não conseguem administrar essa situação, e nesse momento algumas pessoas tendem a recuar, tendem a deixar de lado, porque elas não conseguem administrar essa situação. E tem uma passagem aqui na Bíblia que acontece isso, ou melhor, um amigo tenta imputar isso para ele, e é o livro de Jó. Eu queria que você colocasse, se você tiver com a Bíblia próxima, você coloca aí no livro de Jó, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 8, diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se em tentarmos falar, te enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Versículo 3. Eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas. Versículo 4. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora, olha a acusação, a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas? Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal, semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então, ele faz, um dos amigos de Jó, ele está tentando enquadrar Jó em dois assuntos. O primeiro era a situação de que Jó viveu a vida toda consolando pessoas. Jó viveu a vida toda trazendo uma palavra que trouxesse alento ao coração das pessoas de acordo com o problema que elas estavam vivendo. E agora, Jó está vivendo um problema e ele não consegue lidar com isso. Elifaz está tentando trazer a memória de Jó e tentando acusá-lo de que ele não consegue administrar quando o problema é com ele. Isso é muito comum acontecer na nossa caminhada, porque nós conseguimos falar do problema, conseguimos entregar situações, soluções para as pessoas, mas quando aquilo acontece conosco, a gente não consegue lidar. Uma segunda situação que ele faz, está tentando enquadrar Jó, é dizer que ele nunca viu um inocente sofrer, ele nunca viu uma pessoa sofrer o que Jó estava sofrendo, sem ter uma causa, sem ter um motivo. E ele estava tentando atribuir uma tradição judaica que dizia que se uma pessoa estava sofrendo, é porque ela estava em pecado. E aí ele traz a memória de Jó e tentando mostrar para ele: será que você não fez alguma coisa de errado? Será que você não está aí fazendo desse jeito porque você fez alguma coisa, cometeu algum erro, algum pecado contra Deus? Puxa na sua memória aí. Ele está tentando trazer à memória de Jó algo que ele não fez. Tentando trazer para Jó uma culpa que não é dele. E aí, se você quiser ter certeza sobre isso, é só você colocar no capítulo 1, versículo 8, quando o próprio Deus, ele testemunha de Jó, dizendo: vês tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, Deus estava testemunhando do próprio Jó, mostrando para Satanás quem era Jó, dizendo para ele: vês tu, é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás podia acusar Jó de qualquer coisa, mas não podia acusá-lo no caráter, porque o próprio Deus estava testemunhando a seu favor. E então, por que Jó estava sofrendo tudo isso? Por que Jó estava vivendo? Ele não entende e tenta acusá-lo. Aqui eu já aprendo, né, essa situação.
o fato de eu e você servirmos ao Senhor com integridade, o fato de eu e você estarmos diante do Senhor com sinceridade, com compromisso, diante do Senhor, fazendo aquilo que precisamos fazer, que é necessário ser feito, isso não nos garante que não vamos sofrer em algum momento da nossa caminhada. Talvez você esteja vivendo agora um momento muito difícil para a sua vida, um drama que você não consegue nem entender por que está acontecendo. Mas o fato de você estar vivendo isso não quer dizer que você esteja fora do caminho do Senhor. Pode ser, né, em alguns casos, que as pessoas estejam vivendo consequências daquilo que elas praticaram lá atrás. Mas o fato de estar sofrendo não garante de que seja um erro. Ou, voltando, invertendo, o fato de você servir a Deus não garante que você não vai sofrer. Então Jó, ele estava vivendo tudo isso, e porque ele precisava, vamos dizer assim, aprender coisas com o Senhor. Todas as vezes que um crente, uma pessoa em Jesus sofre, é porque Deus está querendo ensinar alguma coisa. É porque Deus está querendo mostrar algo que a pessoa não está vendo. Isso é inevitável. Ele faz não conseguir ver essa situação como uma situação didática, em que Jó iria aprender. Ele só consegue ver que Jó estava sofrendo e que esse sofrimento deveria ser consequência de algo que ele cometeu lá atrás, algo que ele cometeu na escuridão, no oculto, em que ninguém viu, mas ele precisava saber o que era. E aí, quando nós avançamos e colocamos no capítulo 42, nós vamos entender por que Jó viveu tudo isso. Porque na vida, nós vamos ter situações difíceis em que nós vamos viver e entender qual é o propósito de Deus daquela situação. Quando nós estamos no meio do furacão, no meio do problema, é muito comum nós não entendermos nada do que está acontecendo, mas nós precisamos estar com os nossos olhos para o Senhor, porque é dele que vem a nossa resposta, é dele que vem a solução, é dele que vem a orientação. Então, quando nós estamos olhando para o Senhor, nós vamos entender o que é que está acontecendo, qual é o caminho que nós devemos tomar. E Jó, aqui no capítulo 42, ele começa a entender. Já no versículo 2, ele diz: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele já começa declarando a soberania de Deus, ele já começa declarando que Deus pode tudo. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ele já começa declarando essa soberania. Aí em seguida ele declara: com o ouvir, olha só que coisa linda. Eu vou ler um versículo antes, só para você entrar nesse contexto aqui. Ele diz assim: escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Deus estava ensinando para Jó. E aqui no versículo 5 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó ouvia de Deus, Jó não conhecia Deus por vê-lo agir na sua vida, ele conhecia Deus por ouvir pessoas dizendo que agiu na vida delas. Então Jó, eu vou entender aqui, Jó não tinha experiências com Deus. Jó precisou viver essa experiência muito traumática, de verdade, muito trágica, porque ele perdeu 10 filhos, ele perdeu toda a sua renda, ele perdeu todas as suas propriedades. Ele perdeu tudo que ele tinha, e se não bastasse isso, ele ainda fica doente, com uma doença assim terrível, que estava trazendo para ele sofrimento mesmo. Ele se coçava constantemente, tentando aliviar a dor, a coceira. Então, até aquele momento, Jó não conhecia Deus, de ter uma experiência profunda com Ele, de ter algo realmente sobrenatural na sua vida. Mas agora, aqui nesse estágio, os olhos dele veem o Senhor. Agora ele consegue ter essa experiência com o Senhor. E aqui no versículo 7, aquele amigo ou aqueles amigos, né, que estavam acusando Jó, agora diz assim, capítulo 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti,
e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Mais uma vez, Deus estava testemunhando de Jó acerca da sua atitude, do seu comportamento. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E aqui Deus fala mais uma vez isso. Ele continua dizendo: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, mais uma vez, Deus testemunha, dizendo que eles não foram sinceros, eles não falaram que era reto, mas Jó não, Jó falava, Jó continuava reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Uma atitude daqueles que servem a Deus de maneira íntegra, de coração. E aqui, no versículo 10 do capítulo 42, começa toda a reviravolta da história de Jó. Aqui, Deus começa a mudar o cativeiro de Jó. Mas acontece algo assim, que chama a minha atenção. E eu acredito que chama a sua atenção também. Diz assim, no versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Aqui tem uma curiosidade, são 2 na verdade, mas uma. A primeira, Jó não deixou de orar pelos seus amigos, aqueles que estavam acusando ele injustamente. Jó não deixou de orar por eles. Jó continuou firme com o Senhor, porque não era, olha, entenda bem, o negócio aqui é muito tremendo, não é sobre Jó, é mim, não é sobre você, é sobre o Senhor na nossa vida. Quando eu e você entendemos isso, nós não deixamos as circunstâncias mudarem quem nós somos aqui dentro. Aqui dentro, porque existem situações que vamos viver que são injustas. Existem situações que vamos viver que são difíceis de nós administrarmos, porque as pessoas estão falando coisas que não condizem com a verdade que somos. Mas isso não pode mudar quem nós somos aqui dentro. Se temos que orar por essa pessoa, continue orando. Se temos que falar alguma coisa, fale. Se temos que dar bom dia, dê bom dia. Se temos que evangelizar, evangelize. Não mude quem você é por causa das coisas que estão falando a seu respeito. Porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o Senhor na nossa vida. Jó entendeu isso e ele continuava, mas aqui nesse momento, quando ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro e trouxe tudo de volta em dobro. Só que existe uma curiosidade aqui e eu quero tratar dela com você aqui rapidamente. Diz assim, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Aqui, Jó não fechou a porta para aquelas pessoas que se destacaram ou sumiram da sua vida no momento da aflição. Jó abriu as portas e falou, pode entrar, senta aqui. Sem vingança, sem aquela coisa, quando viu você na prova não te ajudou. Não, é crente vingativo, o que é isso? Como é que funciona isso? Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Não. As pessoas têm que olhar para você, no estágio em que você está agora, e falar, realmente Deus agiu na sua vida. E como que elas vão testemunhar disso? Quando elas estiverem passando por onde você está. Onde você está? Deixa elas entrarem. Senta aqui. Eu não estou falando de entrar no seu quarto, deixar elas dormir na sua casa. Não. Mas deixa elas entrarem aqui. Já comeu um dia. Aí você vai tomar alguns cuidados que você talvez não tenha tomado lá atrás, mas não seja crente vingativo, né? Agora vai ver que eu estou por cima da carne seca. Não. Jó não fez isso. E uma outra coisa que acontece aqui, olha só. E assim, abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, antes ele tinha 7. E 6.000 camelos, antes ele tinha 3. E 1.000 juntas de bois, antes ele tinha 500. E 1.000 jumentas, antes ele tinha 500. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Aqui eu fiquei
perguntando, Senhor, mas eram 10 filhos lá e aqui tem 10 filhos de novo, não é o dobro. E Deus ministrou no meu coração. As ovelhas, os bois, o gado, tudo, junta de tudo que ele tinha, Deus deu em dobro. Porque aquilo podia ser substituído. Filho não. Quem teve algum filho e por algum motivo perdeu esse filho, a pessoa diz assim, tenho 10 filhos, mas 2, 1 não está conosco. Filho é insubstituível. Então, a pessoa, Jó, tinha 10 filhos quando iniciou esse processo e no final, Deus dá para ele 3 filhas e 7 filhos. A mesma quantidade que ele tinha lá. Jó, então, agora tem o dobro de filhos. Jó tem 10. Só que 10 não estão mais com eles. 10 partiram no meio desse processo. Mas ele tem 20 filhos. Já não fala assim, eu tenho 10 filhos. Eu tenho 10 filhos vivos comigo. Mas eu tenho 20. 10 já se foram. Porque filho é insubstituível. Ninguém tinha 3 filhos, perdeu um e agora ganhou outro, agora continua tendo os 3. Ou não, eu tenho 3 filhos ainda. Não. Vai sempre lembrar daquele que partiu, porque ele também é filho. Só não está mais conosco. Mas ele também é filho. Então Jó aqui, ele teve o dobro de tudo. De tudo. Absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque Jó entendeu que não era sobre ele. Jó entendeu que era sobre o Senhor. Lá no início, ele faz uma declaração que virou música, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Por quê? Porque Jó entendeu que Deus deu e o que Ele deu, Ele pode tirar. E se Ele tirar, Ele continua sendo quem Ele é, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Como é que você lida com essa situação? O que tem acontecido com você tem mudado quem você é aqui dentro? Você tem se tornado uma pessoa rancorosa porque as coisas não saíram do jeito que você queria? Imagine se Jó, nesse finalzinho do processo, ele se lembrasse de tudo aquilo que aconteceu de maneira rancorosa. Ele jamais estaria aqui no versículo 10 orando pelos seus amigos. E diga-se assim, se fôssemos falar, colocássemos em aspas, né? Amigos, entre aspas. Porque eles foram os 3 que estavam ali acusando. Mas esse homem, ele continua a mesma pessoa. Mas lá no início, pastor, ele falou falou para a esposa, amaldiçoou. A esposa dele falou, amaldiçoou o seu Deus e morre. Ele quis voltar para o ventre da mãe. Muita coisa aconteceu, ele era um ser humano, né? Quando a esposa dele manda amaldiçoar Deus e morrer, ela está falando como ser humano. Mas eu não me lembro de Jó ter se casado com outra mulher. Eu não lembro de ter lido isso aqui. Se você leu, você depois me fala. Jó, ele terminou o processo com a mesma esposa. E a esposa não abandonou Jó em nenhum momento. Continuou com ele. Então, o que eu aprendo aqui, nessa situação? Primeiro, viva o que você ensina. Não ensine uma coisa e quando chegar na sua vez, viva outra. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, ele inicia dizendo assim: E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato e imprudente que edificou a sua casa na areia. Veio a chuva, veio o vento, os rios transbordaram e essa casa caiu e grande foi a sua queda, porque fora edificada sobre a areia. E todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica,
compará-lo-ei ao homem sensato, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Os rios transbordaram, a chuva bateu, os ventos sopraram e aquela casa permaneceu firme, porque fora edificada sobre a rocha. Onde é que a sua casa está edificada? Sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre a rocha é quando você ouve a palavra e pratica. Você não somente ouve, mas você pratica aquilo. Você não somente fala alguma coisa para as pessoas, mas você vive aquilo. Quando chega na sua vez, você vive. Quando a casa está edificada na areia, é uma pessoa que manda, você precisa orar, você precisa confiar no Senhor. Aí quando chega na vez dela, ela não consegue fazer isso. Ela não tem força para fazer isso. O desafio para mim e para você é viver aquilo que nós ensinamos, viver aquilo que nós pregamos. Aquilo que nós ensinamos para as pessoas, precisamos deixar entrar na nossa vida. Precisamos viver dessa forma, porque dessa forma nós estaremos com a nossa casa construída sobre a rocha. O rio, o vento e a chuva não vão derrubar a nossa casa, porque ela está construída sobre a rocha. E, por último, tenha experiências com Deus. Você não pode mais viver contando as experiências das outras pessoas. Jó, ele teve a sua própria experiência com o Senhor. Quando ele disse, eu antes ouvia sobre Deus, hoje os meus olhos veem. Ele quis dizer, antes eu não tinha experiência, eu ouvia as pessoas falarem sobre Deus. Agora eu tenho experiência com Ele. Agora eu vejo o agir dele na minha vida. O que você precisa é criar raízes e ter experiências com o Senhor. Quando você tem experiências com o Senhor, a sua vida ela está construída na rocha. Quando você tem experiências com o Senhor, você não é levado a qualquer vento de doutrina, você não se deixa levar por qualquer vento, porque você conhece o Deus que muda a história, você conhece o Deus dos impossíveis, não porque você ouviu alguém falar, mas porque viu Ele agir na sua vida. Amém? Que você possa viver de fato aquilo que você ensina para as pessoas, aquilo que você fala para as pessoas fazerem. Quando chegar na sua vez, você fala, Senhor, eu confio em Ti. Falar igual Josafá, né? Senhor, não tenho força e eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Quando Josafá fala isso, ele declara total dependência a Deus, ao Senhor. Que você possa, na sua caminhada, declarar sua total dependência ao Senhor. Dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sou forte o suficiente, mas a minha dependência está no Senhor. A minha suficiência vem de Ti. Então, quando você declara isso, você faz exatamente como Jó. Amém? As situações, elas não vão derrubar você, ao contrário, vão fortalecer você ainda mais para que você continue essa caminhada aqui na terra. Amém? Deus abençoe a tua vida. Viva as experiências com o Senhor. Mergulhe nas águas profundas do Senhor. Não fique com água na canela. Mergulhe, mergulhe. Pastor, a água já está aqui no meu peito. Mergulhe, mergulhe, mergulhe mais e mais e mais e mais. Amém? Deus tem mais para você. Deus abençoe a tua vida.